pessoal, sejam bem-vindos ao canal Contador Consciente. Eu sou o Sócrates e hoje eu quero falar para vocês sobre as informações, de segurança do trabalho que devem ser enviadas pelas empresas para o e-social. Você já deve ter visto vários conteúdos, sobre o assunto, e eu quero trazer aqui hoje o meu raciocínio, como que eu cheguei à minha conclusão, do que deve ser feito e como deve ser feito. Porque a maioria dos conteúdos que nós encontramos na internet, ele fala apenas, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu quero mostrar como que eu cheguei ao meu entendimento. Então, eu vou trazer algumas explicações básicas, porque eventualmente pode ser que quem irá ver esse vídeo, você talvez pode não ser uma pessoa da área de departamento pessoal ou da área de segurança de trabalho, enfim. Você pode ser um empresário ou um pequeno empresário que está querendo entender o assunto. Como também pode ser uma pessoa que já trabalha no pessoal, que trabalha com segurança do trabalho, então já está por dentro dos termos técnicos, Então, de qualquer maneira, eu quero trazer aqui inicialmente uma apresentação dos participantes desse problema, dos envolvidos, e aí demonstrar como que eu cheguei à minha conclusão. E, por fim, a minha conclusão do que deve ou não deve ser feito pelas microempresas, as pequenas empresas e os microempreendedores individuais. Empresas do risco 3 acima ou médias e grandes empresas não é o foco aqui desse vídeo, ok? É claro que alguns conceitos que eu vou tratar aqui vale para todos, Então, por exemplo, o que é o e-social, o LTCAT, mas a minha conclusão ela é voltada para as micro e pequenas empresas, ok? Aqui eu vou falar sobre segurança do trabalho e social para micro e pequenas empresas e também para o MEI. Aqui eu não coloquei MEI, mas também para o MEI, ok? Então, como eu disse, eu quero começar com alguns envolvidos, alguns documentos que você deve ter escutado falar. Se você não é da área de departamento pessoal, você deve ter escutado alguém falar e que você possa entender melhor. Se você já é da área, você pode até adiantar essa parte aqui, mas também pode ver, para ver se concorda ou não, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro, o e-social, É muito importante, apesar de ser uma coisa que já está bastante batida para quem trabalha na área, para muitos pequenos empresários, donos de empresas, a gente sabe que às vezes o entendimento do que se trata exatamente não está muito claro. Então, o e-social, o que é o e-social que as pessoas falam? O e-social é a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O que é isso? Olha, é uma plataforma do governo, é simplesmente uma plataforma do governo para o envio de informações relacionadas a relações trabalhistas. O governo tem o interesse de simplificar a transferência de informações relacionadas a relações trabalhistas. Então, ele está criando uma plataforma que faz parte do projeto SPED, e essa plataforma, que é o e-social, ela tem um objetivo único e exclusivo de quê? Das empresas transmitirem para essa plataforma todas as informações relacionadas à relação de trabalho, tanto informações de folha de salário, como informações previdenciárias, e agora, por fim, informações relacionadas à segurança do trabalho. Então, basicamente, o e-social não é uma declaração, o e-social não é um documento. O e-social é um sistema. Igual você tem um aplicativo no computador, no celular, o e-social é um sistema. A diferença é que ele é online, ele não tem que instalar programa nenhum, e é um sistema do governo onde nós, contribuintes, cidadãos, nossas empresas, nós acessamos essa plataforma para transmitir as informações que são obrigatórias e exigidas pelo governo. Tá, o PPP. O que é o PPP? O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. O que é isso? Bom, o PPP é o documento que reúne todos os dados do histórico laboral dos trabalhadores de uma empresa, cujo objetivo é prestar informações relativas à efetiva exposição a agentes nocivos. Então, basicamente, o PPP, o que ele faz? Se você imagina, quando você tem um médico que você
costumam ir nesse médico, ou no dentista, por exemplo, né? Eles fazem ali um histórico, o seu histórico, né? O seu histórico de vida, de doenças, enfim, tratamentos. Então, se você tem um médico ou um dentista que te acompanha aí há 10 anos, por exemplo, ele tem lá no consultório dele todo o seu histórico, né? De tudo que aconteceu com você relacionado à sua saúde. Os tratamentos que você fez, os remédios que você usou, como que foi a reação com esses remédios, com esse tratamento, enfim. O perfil profissiográfico é mais ou menos isso. Ele é um histórico, né, ao longo da vida do trabalhador que vai registrando todas as informações relacionadas a acidentes de trabalho, por exemplo, a exposição a risco. Aí você tem vários tipos de risco biológico, risco físico, enfim. E então vai ficando esse histórico. Quando a pessoa vai aposentar, se a pessoa trabalhou, por exemplo, em uma atividade que é exposta a risco, aí a Previdência Social vai lá nesse perfil profissiográfico e vai verificar o histórico dessa pessoa, justamente para definir se essa pessoa terá ou não direito a alguma aposentadoria especial, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente, o perfil profissiográfico, ele é um histórico. Entenda como um histórico da vida do trabalhador, né? Principalmente no que diz respeito a riscos, né? De acidente, riscos de agentes nocivos à saúde do trabalhador. Bom, aí depois nós vamos para o LTCAT. O LTCAT, inclusive, no meu entendimento, é o item que está criando hoje a principal dúvida, né, no que eu vou falar com vocês aqui. Mais adiante você vai entender melhor. Então, o que é o LTCAT? O LTCAT é um laudo técnico das condições de trabalho. É um documento estabelecido pelo INSS com o objetivo de caracterizar a efetiva exposição do segurado a determinados agentes nocivos à saúde. Então, o LTCAT, tecnicamente, ele é um laudo, basicamente ele é um laudo, né? Um engenheiro da segurança do trabalho, um médico do trabalho, enfim, um técnico de segurança do trabalho, ele vai avaliar se naquele ambiente de trabalho se expõe o trabalhador ao risco, a algum risco. E qual risco é esse? Né? Agente biológico, físico, agente químico, né? Então é um laudo que alguém vai fornecer falando, olha, está ou não está exposto ao risco. Depois você tem esse SESMT aqui, ou SESMT, enfim, cada um chama de um jeito. O fato é que é isso, são os serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Tem a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. É o que já falo, né? São serviços que são destinados, focados em rotinas que preservem a saúde do trabalhador. E por fim nós temos aqui o SST, que são os eventos de segurança e saúde do trabalho. Então esse aqui é um outro item que está aí no cerne dessas discussões aí sobre o que deve ser enviado, né, no e-social. Inclusive são esses eventos que devem ser enviados ao e-social. Nesse grupo de eventos enquadra-se o S2210, que trata da comunicação de acidente de trabalho, que é quando a pessoa se acidenta, se machuca, tem que ser informado para o INSS, através desses eventos. O evento S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, e o 2240, esse aqui é o que está pegando, né? Que são as condições ambientais de trabalho, agentes nocivos. Então, esse 2240 é que está criando maior dúvida, né? Quando que as empresas têm que enviar, que empresa é obrigada a enviar, e como que deve ser esse envio, ok? Então, esses itens aqui são os atores dessa grande discussão que acontecendo aí no momento. Inclusive, eu resolvi fazer esse vídeo porque agora na virada do ano criou um grande burburinho. Muitas empresas de segurança do trabalho entrando em contato com pessoas e, enfim, querendo a qualquer custo, né, ganhar o seu dinheirinho ali, e aí acaba, às vezes, colocando um terror nas pessoas
que muitas vezes não é bem aquilo, não é bem assim, né? Então eu resolvi fazer basicamente para isso, para mostrar o meu entendimento, né? E aí para que você também possa ter, com base nisso que eu vou mostrar para você, o seu entendimento, mesmo que você venha a seguir uma orientação de uma outra pessoa, mas pelo menos que você tenha o seu entendimento do assunto, ok? Então esses são os itens envolvidos. Tá, então eu vou fechar aqui agora e vamos continuar. Bom, agora vamos falar das regras de aplicação para 2023, né? Justamente nessa virada de ano que virou essa correria aí. Então vamos lá. Bom, aqui nós temos o quê? Primeiro, isso é o meu entendimento, tá? É importante saber que é o meu entendimento com base no que eu pesquisei, né? E a gente vai lendo as normativas, enfim. Primeiro, todas as empresas que possuem funcionários deverão enviar as informações de SST. Então, todas, tá? Inclusive MEI. Então, se você tem um MEI e possui funcionário, as informações de segurança e saúde do trabalho têm que ser informadas. Beleza. Bom, com base nessas informações que você vai enviar para a segurança do trabalho, o próprio e-social, o próprio sistema, irá gerar o PPP eletrônico, porque o PPP, que é aquele perfil profissiográfico, ele deixou de ser em papel e passou a ser eletrônico. Então, essas informações que você enviará para o SST, essas informações de SST, quer dizer, de segurança e saúde do trabalho, que você enviará para o e-social, o sistema do e-social irá gerar, a partir dessas informações, o PPP eletrônico, que será disponibilizado aos segurados através do meu INSS. Então, por exemplo, o funcionário, nós, trabalhadores em geral, nós poderemos acessar o aplicativo Meu INSS, tanto no smartphone como no site, e gerar ali verificar, né, as informações de segurança do trabalho. E será disponibilizado o PPP. As informações de SST a serem enviadas devem ser originadas no LTCAT. Isso aqui é uma regra, tá? É uma regra. E aí agora depois tem as exceções, né? Então aqui, né, esse ponto é justamente, eu entendo que é onde está toda a dúvida, né? Porque de fato as empresas de risco 3, 4, ou as que não são micro ou pequenas empresas, ou MEI, elas devem informar esses dados, né, sobre segurança do trabalho a partir de informações que também são geradas no LTCAT. Porém, vamos ver depois que tem algumas exceções, né, para algumas pessoas que entendem como eu, ok? E o serviço, né, de segurança e medicina do trabalho, ele deve implementar e acompanhar a aplicação das regras e orientações relacionadas à segurança do trabalho, com base no LTCAT e PGR. O PGR, que é um outro item que apareceu aqui agora, nós veremos em um outro vídeo, ou mais adiante, aliás, o PGR ele é um programa de gerenciamento de risco, entendeu? Para você gerenciar o risco. Então, você tem o risco que foi apresentado e aí você vai gerenciar esse risco, ok? Mas o mais importante aqui é essa informação, né? De que todas as empresas que possuem funcionário têm que enviar a informação, têm que enviar. A questão é que quando a pessoa vai enviar essa informação, ela pergunta como que eu vou fazer essa informação? Aí entra essas empresas de segurança do trabalho que fazem os laudos, né? E que querem que você faça o laudo a qualquer custo, ok? Porém, a legislação ela prevê algumas situações que você pode, né, fazer uma autodeclaração e está dispensado desse laudo. É o que nós veremos adiante. Ok? Então vamos lá. Bom, dispensas. Então, aqui é onde vamos pensar assim, a discussão realmente pega para valer. Dispensas para MEI, microempresas e APP. Porque existem algumas dispensas previstas. E algumas pessoas entendem que essas dispensas têm uma limitação e outros entendem que não. Tá. Importante, nós estamos falando aqui de empresas de risco 1 e 2. Depois eu vou mostrar para vocês onde vocês podem ver se a sua atividade é risco 1 ou 2. O importante é risco 1 e 2. Risco 3 e 4 está fora, ok? E nós estamos falando aqui de MEI, microempresário e empresário de pequeno porte, ok? Então, assim, grandes empresas, médias empresas, está fora também, tá?
Então, se a sua empresa é de risco 1 e 2, né, e é microempresa, vamos lá. Bom, todas as empresas que possuem funcionários são obrigadas a enviar informações de segurança e saúde do trabalho, inclusive o MEI, tá? Depois, tem um ponto aqui que é o que eu penso que seja um ponto assim, muito discutido, que é a questão do LTCAT, né? Eu entendo que o MEI, o microempresário e o pequeno porte, classificados no grau de risco 1 e 2, eles podem fazer a declaração de inexistência de risco e serem dispensados do LTCAT, né? Inclusive, eu até selecionei um blog aqui, que é o blog Segurança do Trabalho, né? Um blog muito interessante, muito bem feito, e aqui ele aborda, inclusive, essa situação, né? Quais empresas não precisam de LTCAT? Ele fala justamente o quê? Conforme estão normativos 128 e 22, que estabeleceu algumas exceções, né? Aí fala, a declaração de inexistência de exposição a risco químico, biológico ou associação desses agentes no PPP pode ser feita. Aí vem a microempresa, né? Pequeno porte, empresário e tal. Então, observe o seguinte, que há entendimento que se eu faço a declaração de inexistência de risco, né, eu estaria dispensado desse LTCAT. Então, se eu faço a declaração de inexistência de risco, eu estaria dispensado do LTCAT. Por quê? Porque o LTCAT é um laudo que vai simplesmente informar, declarar se aquela empresa está ou não exposta a risco, aquele trabalhador, se aquele ambiente, né, expõe ou não os trabalhadores a risco. Se eu tenho uma declaração, uma autodeclaração prevista em lei, em norma, que diz que eu posso autodeclarar que inexiste risco, então eu entendo que o LTCAT não precisa. Quer dizer, se eu faço o LTCAT, eu não preciso da declaração. Se eu faço a declaração, eu não preciso do LTCAT. Lembrando, nós estamos falando aqui de empresa de risco 1 e 2, microempresas, pequeno porte e MEI. Bom, adiante, né, temos aqui o PPP, que a partir de 2023 será eletrônico, gerado com as informações do SST. Então, quer dizer, a partir da informação que é enviada para o E-Social, lá no ambiente do social, será possível gerar o PPP, e esse PPP, inclusive, será fornecido automaticamente para todos os trabalhadores na sua área de acesso do Meu INSS. O SESMT, né, diz o seguinte, empresas com grau de risco 1 a 3, com até 50 funcionários, estão desobrigados. Onde que está isso? Está aqui, ó, na norma, tá vendo? Você pegar aqui a norma, NR4, serviços especializados em medicina do trabalho, em segurança e medicina do trabalho. Aí você tem o dimensionamento dela, que diz, inclusive, aproveitando, aqui é onde tem o grau de risco, tá vendo? Aqui na norma 4, NR4, é que define o grau de risco. Então, aqui tem a atividade, tá vendo? Agricultura, tal, risco 3. Aí, aqui tem alguns que são risco 4, tá vendo? E aqui embaixo, você tem muitos com risco 2 também. Aí começa risco 2, quer ver? Aqui, ó. Comércio, tá vendo? Risco 2. O comércio, quase que em geral, é risco 2, assim, varejista, né? E, tá vendo aqui, comércio varejista. Alguns atacadistas também. Enfim, tem alguns que são risco 1, tá vendo? Comércio varejista de CD, CDVD, risco 1. Comércio varejista de livro, risco 1. Entendeu? Comércio de calçados, artigos de viagem, risco 1, tá vendo? Então, aqui nessa tabela que você verifica qual o seu risco, se é 1, 2, 3 ou 4. E aqui embaixo você vai encontrar na norma a definição do tamanho que deve ter esse SESMT. E aí ele fala, você vê que ele já começa aqui a partir de 50 funcionários. Ele já começa a partir de 50. Então, quer dizer, quem tem abaixo de 50, ó, não é obrigado a ter nada. Aí quem tem de 50 a 100 e seja do risco 4, tem que ter uma pessoa. Aí vai avançando. Quem tem de 101 a 250 e é do risco 3, tem que ter uma. Do risco 4, aí vai dimensionando aqui. Mas observe que até 50 pessoas, você vê que não tem. Não tem a obrigação de possuir essa estrutura. Ok? Então, voltando aqui. O PGR.
né, que é esse programa de gerenciamento de risco. O que é? O que ele faz? As empresas classificadas, ele faz um projeto, né, para você gerenciar os riscos que você acredita que tem, né? E no caso das empresas que não fizeram a declaração de inexistência de risco, porque é óbvio, se você faz uma declaração de inexistência de risco, então você não vai fazer um programa de gerenciamento de risco. Agora, se você não faz a declaração de inexistência de risco, você vai fazer esse programa de gerenciamento de risco. As empresas classificadas no grau 1 e 2, sem exposição a agentes nocivos e riscos econômicos, pode substituir pela DI, que eu já falei que é a declaração de inexistência de risco. E aí, pessoal, a dúvida gira justamente o quê? Sobre o LTCAT, se eu tenho que fazer ou não, né? Eu entendo que se eu posso fazer a declaração de inexistência de risco, eu estou dispensado de ter que contratar um laudo que diz exclusivamente se eu tenho ou não risco. Se a lei me dá essa possibilidade de autodeclarar a inexistência de risco, né, especificamente para um grupo de empresas, né, que é micro, pequena empresa e MEI, risco 1 e 2, então, se a lei me dá essa possibilidade, eu entendo que se eu posso fazer essa declaração de inexistência de risco, eu estou dispensado do LTCAT, ok? E aí, o que eu penso que deve ser feito? Né? Que é o meu resumo aqui. Aí tem aqui o meu resumo. O que eu penso que deve ser feito? Bom, entenda o seguinte. Se você é MEI, microempreendedor ou empresa pequeno porte, que se classifica nos graus de risco 1 ou 2, acertar aqui que é risco, ou risco 1 ou 2, e que estejam dispensados do serviço de segurança e medicina do trabalho, né, que acabamos de ver agora, que é a partir de 50 funcionários que tem que ter, você pode fazer a DI no lugar do programa de gerenciamento de risco. Entendo ainda que a DI substitui o LTCAT. Eu entendo que a DI substitui o LTCAT, uma vez que a finalidade do LTCAT é confirmar se há exposição a agentes nocivos, à saúde, e a DI é uma autodeclaração de que não existe. Então, se eu estou autodeclarando que não existe, se eu posso fazer isso, né? Então eu entendo que eu não preciso de LTCAT. E entendo, por fim, que todas as empresas que possuem funcionários devem enviar informações de SST, mesmo que façam a DI, porque a DI é uma declaração de inexistência de risco. Beleza. E aí você vai lá e envia para o E-Social as informações dizendo que você não está exposto a risco, enfim, tem uns campos lá que tem que ser preenchido. Geralmente os sistemas que nós utilizamos têm a possibilidade de gerar isso manualmente, e lá você vai informar que não está exposto a risco, os setores e tal. Claro, sempre lembrando que nós estamos falando de empresas de risco 1 ou 2, microempresa, MEI ou EPP, ou empresa de pequeno porte, risco 1 e 2. Então, a lei me permite, então eu entendo que eu posso fazer, ok? Então, o que eu tinha para falar nesse vídeo é isso. Se você concorda ou não concorda, eu gostaria muito que você deixasse um comentário aqui no vídeo, no YouTube, porque o seu comentário pode me ajudar a esclarecer alguma coisa, como pode ajudar a esclarecer a outras pessoas também, né? Porque esse ponto aí, essa questão do LTCAT não é uma questão assim pacificada. Algumas pessoas entendem que a DI substitui o LTCAT, outros entendem que não. No meu caso, eu entendo que sim. Então, assim, deixa lá o seu comentário. E aproveitando também, que eu ainda não pedi, né? Mas sempre tem que pedir. Deixa sua curtida aí, se você gostou do vídeo, né? E também, se você gostou, compartilhe com outras pessoas, que pode ser útil, né? Para outras pessoas. E mesmo que você não tenha concordado, compartilhe também, porque talvez a outra pessoa pode concordar, e aí a gente pode fazer aquela troca, né, de ideias e, como disse, chegando a um denominador comum, ok? Então eu agradeço pela sua atenção, espero que tenha sido útil, espero que possa contribuir, né? Como eu disse, você vai encontrar vários vídeos aí já falando que sim, o que não, que sim, o que não, e eu quis aqui mostrar em que eu me baseei, né, para entender essa forma que eu falei para vocês aqui, ok? Mais adiante, eu devo fazer um outro vídeo, né, falando sobre como fazer a DI e como fazer também o PGR simplificado, porque o governo ele liberou um sistema que você pode fazer a DI, né, e também o PGR gratuito. Então, mesmo que a sua empresa
queira fazer o PGE, seja obrigado a fazer o PGE, você tem a opção de fazer esse PGE simplificado, que é no site do governo, enfim. Aí, nesse caso, eu entendo que você teria que fazer o LTCAT para poder informar aqui os dados necessários do PGE. Mas isso é assunto para um outro vídeo, ok? E eu espero realmente que tenha ajudado a vocês. E deixe sua curtida. Se você não é inscrito no canal, me ajude aí, se inscreva, né? Porque se você se inscrever, se você curtir, isso é como um combustível para o YouTube, né? Ajuda a impulsionar o meu conteúdo e chegar para mais pessoas, ok? Muito obrigado, fique com Deus, um abraço.